Há cerca de 2000 anos, os romanos ergueram o império mais poderoso e próspero que o mundo já tinha visto. Mas, ironicamente, foram destruídos pelos mesmos erros econômicos que continuamos cometendo hoje. Eles sabiam que o dinheiro nunca é algo neutro. Ele é uma arma, uma promessa e uma ilusão ao mesmo tempo. Os romanos viviam segundo certas regras não escritas sobre riqueza, dívida e valor, princípios que não se aprendiam em escolas, mas nas batalhas, nas crises e nos colapsos. Eram as leis do dinheiro de um império, os segredos que construíram Roma e mais tarde a levaram à ruína. E o mais curioso, cada uma dessas lições ainda faz sentido no nosso mundo moderno. No auge do poder, por volta do segundo século depois de Cristo, o Império Romano se estendia do Oceano Atlântico até o rio Eufrates. Governava mais de um quarto da população mundial, mais de 60 milhões de pessoas, unidas por uma única língua e uma única moeda. Sua economia pulsava como um organismo vivo. Navios transportavam grãos do Egito, vidro da Síria e seda da China. Os portos fervilhavam de comércio. Os cofres imperiais transbordavam com tributos de terras conquistadas, e os cidadãos acreditavam que o dinheiro, gravado com o rosto do imperador, era eterno. O denário romano era tão confiável quanto o dólar de hoje, até o dia em que deixou de ser. No início, o dinheiro de Roma era sólido, literalmente, feito de prata e ouro de verdade, com peso e valor intrínsecos. Quando um romano comprava pão, ele pagava com metal extraído, fundido e cunhado pelo próprio Estado. Não havia abstração. Era o suor humano transformado em moeda, o sangue do império em forma tangível. Mas à medida que Roma crescia, essa mesma moeda que alimentava o poder se tornava sua maior maldição. A riqueza de Roma não vinha de invenções ou produtividade, vinha da conquista. Cada nova vitória trazia escravos, minas, terras e impostos. A guerra financiava a si mesma, enquanto o império continuasse vencendo. Mas o que acontece quando uma economia é construída sobre expansão e, de repente, a expansão para? Os romanos descobriram da pior forma, através de uma ilusão financeira que soava muito familiar. Quando as conquistas começaram a desacelerar, o Estado precisou encontrar novas maneiras de sustentar suas promessas. Passou a se endividar, aumentar impostos e manipular o valor da própria moeda, tentando esconder o colapso que se aproximava. Enquanto os generais e imperadores se enchiam de riquezas, o povo comum era esmagado por dívidas, inflação e corrupção. Soa conhecido, não é? A queda de Roma não foi um evento repentino, e sim um longo desmanchar da confiança econômica. O império foi se desfazendo pouco a pouco, não por invasões imediatas, mas pela perda da fé no próprio sistema. Mesmo assim, muitos romanos perceberam o que estava acontecendo. Os pensadores mais lúcidos da época escreveram sobre isso com uma clareza assustadora. Cato, o Velho, pregava a disciplina e a moderação, alertando que uma república viciada em luxo apodreceria por dentro. Cícero afirmava que a ganância corrompia uma nação mais rápido do que qualquer exército inimigo. Já Sêneca, com seu olhar filosófico, dizia que a riqueza é serva do homem sábio e senhora do tolo. E o imperador Marco Aurélio lembrava a todos que a fortuna não é liberdade, é apenas tentação disfarçada. Essas não eram lições morais vazias, eram diagnósticos econômicos. Roma estava doente, e o sintoma mais evidente era o próprio dinheiro. O império crescia em território, mas murchava em virtude. A política fiscal era, na verdade, um espelho da decadência moral. O paradoxo era cruel. Quanto mais Roma crescia, mais precisava alimentar o próprio apetite por riqueza. O Estado se transformou numa máquina de consumo incessante, cobrando impostos das províncias para pagar os exércitos, saqueando territórios conquistados para quitar dívidas,
e cunhando novas moedas para bancar promessas políticas. Cada moeda produzida trazia uma mensagem silenciosa, mais poderosa do que qualquer discurso. Roma existia porque o imperador dizia que sim. Foram essas crenças que moldaram o primeiro grande princípio do império: toda forma de dinheiro é política. Os romanos sabiam de algo que muitos economistas modernos fingem esquecer: o dinheiro nunca é neutro. Ele não serve apenas para comprar e vender. É também uma forma de poder, um símbolo de autoridade e dominação. O imperador Augusto, o primeiro a governar Roma após anos de guerras civis, compreendeu o poder psicológico das moedas melhor do que qualquer um antes dele. Quando assumiu o trono, não tentou apenas restaurar a ordem com palavras. Fez isso com prata. Mandou cunhar milhões de denários com seu rosto e a palavra pax, paz. Assim, cada transação lembrava ao cidadão quem havia devolvido a estabilidade ao império. Décadas depois, o imperador Nero tentaria o mesmo truque. Depois de incendiar metade de Roma, precisava mudar sua imagem de tirano para salvador. Suas novas moedas mostravam templos sendo reconstruídos e cornucópias transbordando, símbolos de fartura e esperança. A realidade era cinzas, mas o dinheiro contava outra história, uma de abundância e prosperidade. Com o tempo, o império inteiro aprendeu a transformar moedas em propaganda. Sob Trajano, as faces dos reis derrotados e pilhas de ouro decoravam os denários, celebrando vitórias e alimentando o mito da expansão eterna. Cada moeda era um pequeno império em miniatura, um lembrete palpável de que Roma ainda era invencível, mesmo quando por dentro já começava a ruir. Por trás do brilho da prata, Roma já estava viciada na própria ilusão. As moedas deixaram de representar riqueza real e passaram a fabricá-la artificialmente. O rosto do imperador, antes símbolo de confiança, virou um lembrete de submissão. Sua prosperidade existia apenas porque o governante permitia. Era um tipo de fé forçada, estampada em metal. Essa é a razão pela qual todo regime lutava para controlar a casa da moeda. Quem cunhava o dinheiro controlava a narrativa e, portanto, o povo. A economia romana era, antes de tudo, uma história contada por quem detinha o poder de imprimir o valor. E, 2 milênios depois, o jogo continua o mesmo. Hoje, apenas mudaram os rostos e os materiais. Saiu o divino Augusto, entrou o em Deus confiamos. As figuras imperiais deram lugar a bancos centrais. Mas quando líderes modernos voltam a colocar seus rostos nas moedas ou notas, não é saudade do passado, é marcação de território. É uma forma de dizer: a economia não é do povo, é minha. Os romanos viviam plenamente essa verdade. O dinheiro nunca foi apenas riqueza, foi também uma ferramenta de controle, um tipo de propaganda que se gasta. E dessa percepção nasceu a segunda regra: a dívida é poder. Roma se ergueu sobre crédito, e esse crédito moldava cada camada de sua sociedade. Do agricultor ao imperador, todos viviam endividados. Cidadãos pegavam empréstimos para comprar terras e escravos, comerciantes se afundavam em dívidas para financiar viagens pelo Mediterrâneo, e até generais se arriscavam com dinheiro emprestado para montar seus exércitos. A dívida não era vista como um fardo, era o motor que movia o império. Mas como todo motor, tinha um preço. Quando um cidadão romano não conseguia pagar o que devia, o castigo era brutal. O credor podia tomar suas terras, seus bens e, em muitos casos, sua própria liberdade. Homens e mulheres endividados eram vendidos como escravos, famílias eram separadas e revoltas começaram a surgir por toda parte. Roma descobriu cedo que emprestar dinheiro não era só um negócio, era uma forma de governar. A elite percebeu rapidamente o poder dessa ferramenta.
O crédito se tornou um modo de manter o povo sob controle sem precisar de espadas ou legiões. Um cidadão endividado não se rebela, ele obedece. A própria palavra latina obligatio significava tanto dívida quanto vínculo. Para os romanos, dever e obediência eram literalmente a mesma coisa. No final da República, a situação estava insustentável. As taxas de juros chegavam a 12%. Os senadores hipotecavam suas propriedades para financiar campanhas políticas. E os pobres vendiam seus filhos para quitar dívidas. Foi então que Júlio César, com sua genialidade fria, enxergou uma oportunidade. Ao assumir o poder, no ano 49 a.C., César decretou uma anistia parcial das dívidas, não por compaixão, mas por estratégia. Ele precisava do apoio popular para reconstruir Roma à sua imagem. E libertar as pessoas da escravidão financeira era a maneira mais rápida de comprar lealdade. Cancelar dívidas, naquele momento, era mais eficaz do que qualquer discurso. Depois dele, os imperadores aprenderam a usar o endividamento como ferramenta de sobrevivência política, o mesmo que hoje chamamos de estímulo econômico. Criavam crédito, adiavam crises e compravam tempo, ano após ano. A ironia é amarga. O império mais rico do mundo vivia eternamente quebrado. Roma não tinha um problema de dívida, tinha um problema de dependência. E, sinceramente, nós estamos vivendo o mesmo episódio, apenas com figurinos diferentes. A terceira regra dos romanos é talvez a mais fácil de enxergar e a mais difícil de admitir. O luxo é um vírus. Roma nasceu simples e terminou deslumbrada. No início da República, a riqueza era medida pela virtude e pelo trabalho. Homens como Cincinnato, considerado um modelo de integridade, cultivavam seus próprios campos e vestiam túnicas de lã simples. O luxo, para eles, era sinal de fraqueza moral. Essa mentalidade era tão forte que o Senado chegou a aprovar leis limitando o uso de ouro e a quantidade de convidados em um banquete. A ideia era preservar a modéstia que havia construído o caráter da República. Mas tudo isso começou a ruir quando as guerras começaram a dar lucro. Depois da vitória sobre Cartago e das campanhas no Oriente, as riquezas começaram a jorrar. A elite romana virou uma classe de bilionários vestidos com togas. Suas mansões exibiam mármore grego, joias egípcias e esculturas trazidas de todos os cantos do mundo. O teto das casas foi coberto de ouro, e as festas se transformaram em verdadeiros espetáculos de ostentação. O velho Cato, o mesmo que pregava a simplicidade, andava pelos mercados em silêncio, observando o novo estilo de vida dos ricos e chamando o luxo de uma doença que devora os ossos da República. Ele estava certo. No primeiro século depois de Cristo, a moderação havia morrido. O Senado competia em quem gastava mais, com banquetes extravagantes, corridas de bigas e até pratos absurdos, como pavões inteiros servidos com as penas recolocadas só para impressionar. Roma havia transformado suas vitórias em vaidade. E quando o gosto pela ostentação se espalhou entre o povo, o estrago se tornou irreversível. As pessoas começaram a desejar apenas o supérfluo, trocando o valor da simplicidade pela obsessão com o brilho. Quando o luxo virou moda, não havia mais volta. As roupas de seda vindas do Oriente substituíram os tecidos locais, e as moedas de prata fluíam para fora do império, em troca de produtos exóticos. Roma, que antes enriquecia com suas conquistas, agora sangrava lentamente por causa de seus próprios desejos. Por volta do segundo século depois de Cristo, o império já enfrentava um enorme déficit comercial, não por causa das guerras, mas por causa da vaidade. Os filósofos viam tudo isso e tentavam alertar. Sêneca dizia que a pobreza não está na falta de dinheiro, mas na falta de limites. Mas ninguém queria ouvir. O conforto havia se tornado um estilo de vida e a simplicidade
um insulto. Quando o prazer se transforma em necessidade, a disciplina desaparece. Foi assim que Roma começou a perder o que a tornava forte. A economia deixou de ser movida pela produção e passou a ser alimentada pelo consumo. O povo não queria mais lutar por virtude ou glória. Queria pão, vinho e entretenimento. O império, que antes crescia com trabalho e conquista, passou a se sustentar em aparências. E quando o luxo se torna parte da identidade de uma nação, o colapso deixa de ser uma hipótese. Ele vira uma contagem regressiva. O declínio de Roma não começou com invasões. Começou com o desejo sem freio. As pessoas simplesmente esqueceram como viver sem excessos. Hoje, a diferença é apenas estética. Os romanos tinham mármore, ouro e pavões. Nós temos marcas, telas e influenciadores. O culto ao status continua o mesmo, só trocamos os templos. A quarta regra que Roma nos deixou é brutalmente atual. A inflação é o veneno invisível que corrói impérios por dentro. Tudo começou quando o ouro e a prata começaram a faltar. As guerras haviam parado, o comércio enfraquecia e o tesouro imperial já não conseguia sustentar o luxo que o próprio império exigia. A solução encontrada? Manipular a moeda. Os imperadores começaram a derreter as moedas antigas e a misturar nelas metais baratos, como cobre e estanho. O denário, que antes era quase puro em prata, se transformou em uma peça sem valor real. No início, o povo nem percebeu. Afinal, o brilho era o mesmo, mas o brilho não paga o pão. Aos poucos, o mercado reagiu. Os preços subiram, o salário do soldado já não comprava o que comprava antes, e a confiança na moeda desapareceu. O pão, que antes custava 1 moeda, passou a custar 10. Roma havia criado seu próprio inimigo, um sistema que valia menos a cada dia. O imperador Diocleciano tentou conter o caos emitindo o famoso Édito dos Preços Máximos, uma tentativa de congelar o valor das mercadorias. Mas foi inútil. Comerciantes começaram a esconder produtos. O mercado negro cresceu e o povo passou a desconfiar do próprio governo. O império, que antes inspirava respeito, agora inspirava medo e miséria. A inflação virou o símbolo da decadência romana. O dinheiro havia perdido seu poder e, com ele, perdeu-se também a confiança no Estado. Quando uma sociedade já não acredita em sua moeda, o império já está morto, só falta o enterro. A quinta regra de Roma é simples e dolorosa. A corrupção nasce quando a escassez se torna rotina. Quando o império começou a sentir o peso da inflação e do desespero popular, cada cargo público virou uma oportunidade de enriquecimento pessoal. Os governadores das províncias cobravam impostos abusivos, os generais desviavam recursos e os senadores faziam leis para se proteger, não para proteger o povo. As antigas virtudes cívicas, que um dia foram o orgulho da República, haviam desaparecido. Honra virou uma palavra decorativa e poder passou a significar lucro. Até mesmo os cargos militares começaram a ser vendidos. O mérito deixou de importar, bastava pagar. Roma estava sendo leiloada de dentro para fora. Enquanto isso, o povo assistia sem forças. O desemprego crescia. Os camponeses perdiam suas terras para os grandes latifundiários. E as cidades se enchiam de pessoas desesperadas, dependendo dos programas públicos de pão e circo. Era uma sociedade cada vez mais dependente e cada vez menos produtiva. Os imperadores tentavam manter a aparência de estabilidade com discursos e espetáculos. Gladiadores, corridas de bigas, festas intermináveis. Tudo servia para distrair o povo da ruína econômica. Enquanto houver diversão, não haverá revolta, pensavam eles. E por um tempo funcionou. Mas a corrupção não se apaga com festas. Ela se multiplica na sombra. Quando o império mais precisava de líderes honestos, o que surgiu foi uma geração de oportunistas. Roma havia se tornado refém de sua própria podridão.
A queda de Roma não aconteceu de repente, com espadas ou invasões relâmpago. Ela aconteceu lentamente, quando o povo começou a perder a fé no sistema que sustentava sua vida. Moedas sem valor, impostos abusivos, corrupção generalizada, tudo isso minou a confiança de gerações inteiras. Quando ninguém acredita mais na economia, a autoridade deixa de existir. A moeda perdeu seu poder simbólico. O denário, outrora o orgulho da engenharia econômica romana, não valia praticamente nada. Tributos passaram a ser pagos em grãos, exércitos eram remunerados com comida, terras ou pilhagens. O comércio entrou em colapso, cidades encolheram e o mundo urbano voltou a se ruralizar. O império não acabou por falta de ouro, acabou por falta de crença. E é exatamente aí que a lição se torna clara. Dinheiro é apenas uma história que as pessoas concordam em acreditar. Quando essa narrativa se quebra, o que mantém um império unido desaparece junto com ela. Roma não foi derrotada pelos bárbaros. Eles apenas ocuparam o vazio deixado pela perda da fé econômica. O mesmo vale para qualquer sociedade. A confiança é a base invisível que mantém governos, mercados e civis funcionando. Sem ela, nenhuma lei, nenhuma legião, nenhuma estratégia financeira consegue manter o sistema de pé. O colapso é inevitável. Os romanos não perceberam, mas estavam vivendo a mesma ilusão que muitos vivem hoje. Acreditar que a confiança pode ser impressa, que o crescimento infinito é possível em um mundo limitado, que dívidas podem ser pagas com mais dívidas. Eles trocaram prata por cobre, nós trocamos valor por crédito, e a lição é a mesma. Quando a história do dinheiro se desfaz, todo o resto desmorona junto. Olhe ao redor. Hoje o dólar ocupa o lugar que um dia foi do denário, mas os padrões são os mesmos. Gastamos mais do que produzimos, imprimimos mais do que temos, consumimos mais do que precisamos. A diferença é apenas estética. Ao invés de togas, usamos ternos. Ao invés de mármore e pavões, temos influencers e produtos de luxo. O luxo e a ostentação continuam definindo status. A dívida continua moldando vidas e os líderes modernos ainda usam o dinheiro como propaganda para manter estabilidade. Cada dólar, cada nota, carrega um rosto e uma promessa. Mas qual é o valor dessa promessa quando governos podem criar trilhões do nada, quando a inflação supera salários e metade da sociedade vive no crédito? O império não caiu, ele apenas se digitalizou. Chamamos de estímulo o que antes era cunhar moedas, chamamos de crescimento o que antes era saquear territórios e chamamos de alavancagem o que antes era endividamento compulsório. A ilusão mudou de roupa, mas continua a mesma. Ainda acreditamos que a economia é estável porque os mercados sobem, como se números pudessem substituir realidade. Os romanos pensavam exatamente a mesma coisa sobre seus denários, até o dia em que tudo desmoronou. Quando a moeda perde valor real, o que cai primeiro não é a economia, é a confiança. E sem confiança, nenhuma sociedade se mantém de pé. Quando o sistema monetário falha, as pessoas começam a buscar respostas fora dele. Na Roma antiga, isso significava voltar para o campo ou se refugiar na religião. Hoje, significa buscar alternativas digitais, criptomoedas ou novos centros de poder financeiro. O padrão é o mesmo. Onde a fé no dinheiro desaparece, o poder oficial desaparece junto. Os romanos viam o dinheiro como um teste de caráter. Cato dizia isso, Sêneca repetia, e Marco Aurélio vivia essa filosofia. Eles sabiam que quando uma civilização passa a adorar o dinheiro, acaba escravizada por ele. É uma regra simples, mas que esquecemos com facilidade. Hoje, confundimos crédito com criação, consumo com cultura e especulação com progresso.
Celebramos os bilionários, os tecnocratas e os gigantes do mercado como se fossem salvadores, quando, na verdade, são sintomas de um sistema doente. Cada inovação que chamamos de genialidade já foi testada, e os romanos nos mostram que o resultado provavelmente será o mesmo. Eles construíram o império mais poderoso do mundo. Depois, debilitaram seu próprio dinheiro e se afogaram na dívida, chamando tudo isso de destino. E quando tudo caiu, culparam tudo e todos, menos a si mesmos. A história de Roma não se repete. Ela apenas muda de figurino. Hoje usamos ternos, ontem togas. O denário virou o dólar. E se não lembrarmos das regras, o resultado será o mesmo. Dinheiro não é apenas moeda, dinheiro é caráter. E quando uma sociedade esquece disso, a queda deixa de ser uma possibilidade e se transforma em questão de tempo. Se este olhar sobre Roma te deu uma nova perspectiva, inscreva-se no canal. A história tem respostas, e eu posso te mostrar onde encontrá-las.